A paz do Senhor Jesus, estou iniciando mais uma live e nesta live estarei orando junto com vocês. Estarei fazendo a oração da poderosa campanha Eu coloco a minha família no altar de Deus. Vamos clamar a Deus, buscarmos a face do Senhor através da oração. É muito importante orarmos pela nossa família. Enquanto nós estamos clamando pela nossa família, enquanto estivermos em um propósito de oração pela nossa família, o Senhor fará com que a nossa família permaneça de pé. Deus agirá através do nosso clamor. É através não só falarmos que temos fé, que cremos que Deus tem poder para livrar, mas colocarmos a fé em prática, orando, buscando a Deus em oração, no nome de Jesus. Irei deixar uma palavra para a vossa meditação, a palavra de Deus para a vossa meditação, que irei deixar. Vamos meditar na palavra do Senhor nosso Deus. Versículos da palavra para vossa meditação. É muito importante nós tirarmos alguns minutos para meditarmos na palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela nos fortalece. Por meio da palavra, nós nos achegamos mais a Deus. Por meio da palavra, nós ouvimos Deus falar conosco. Deus, ele fala conosco de uma forma direta por meio da sua santa e gloriosa palavra. Por isso, vamos meditar na palavra de Deus. Vamos meditar deixando Deus falar ao nosso coração. Para nossa meditação, reflexão, vamos meditar acerca de Naamã. Lições da vida de Naamã para a nossa vida. A palavra de Deus está em 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao 8, para que vocês saibam onde está na palavra de Deus, nas escrituras sobre Naamã. É um texto bíblico sobre Naamã. A palavra de Deus não fala de uma forma profunda acerca de Naamã, mas entendemos que ele tinha uma família, a Bíblia relata que tinha uma esposa e uma menina que havia sido levada, uma menina israelita que havia sido levada cativa. Ela prestava serviços para a mulher de Naamã. Naamã era sírio e ele pertencia ao exército do rei da Síria. Naamã era general do exército da Síria. Era um guerreiro, um general. Ele tinha uma carreira a zelar.
ele tinha um nome a zelar como general do exército da Síria, e ele era bem-sucedido em sua carreira, conhecido por ser valoroso, mas Naamã havia algo que o incomodava. Ele era valoroso, era conhecido, um guerreiro conhecido, mas o que o incomodava era a doença com a qual ele sofria. Naamã, ele sofria com uma doença chamada lepra. Todos sabiam acerca da doença de Naamã. Todos sabiam do seu valor. Ele era honrado por todos, pelo rei e por todos no exército, e conhecido também pelo povo, pelo seu valor como general do exército. Mas todos também sabiam da sua doença. E entendemos que Naamã, ele não havia encontrado a cura para aquela doença. Ele não havia encontrado a cura para a lepra. E a palavra de Deus diz que a menina que trabalhava para sua mulher, a menina de Israel, ela sabia acerca da doença sofrida por Naamã. E ela, conversando com a esposa de Naamã, ela disse: se meu senhor estivesse em Israel, ele poderia ser curado, porque lá há um profeta chamado Eliseu, e em Israel ele poderia obter a cura para a sua doença. Podemos imaginar que a mulher de Naamã, quando ouviu a menina relatar sobre um profeta em Israel, e que esse profeta poderia curar Naamã, ela, quando Naamã chegou em casa, ela relatou a ele o que a menina, que era sua serva, que pertencia ao povo de Israel, havia dito, havia falado sobre um profeta em Israel que poderia curá-lo daquela lepra. Quando Naamã soube acerca disso, podemos entender que isso fez com que a mulher de Naamã e também Naamã tivesse uma esperança de que Naamã ficasse curado daquela doença que o incomodava. E Naamã, ele se apresentou ao rei da Síria e contou ao rei acerca de um homem de Israel, que a menina, que era serva da sua mulher, havia falado sobre ele, sobre o profeta Eliseu. E o rei da Síria, que nada entendia, não conhecia ao Deus de Israel, ele escreveu uma carta endereçada ao rei de Israel, pensando que o rei de Israel pudesse curar Naamã, e levaram presentes também. E quando chegaram em Israel com os presentes, e a carta foi entregue ao rei de Israel, e o rei ficou diante daquela carta, devido que leu naquela carta um pedido do rei da Síria para que ele curasse Naamã. O rei, ele disse, está buscando ocasião para causar a ele problemas
e rasgou suas vestes, porque o rei estava dizendo, ele jamais poderia curar a ninguém, não tinha esse poder para curar. E quando o profeta Eliseu soube do acontecido, ele disse, deixai vir para que saiba que há profeta em Israel. E Naamã pensou que havia encontrado a solução para o seu problema, alguém com a solução para o seu problema, e foram à casa do profeta Eliseu. E quando se aproximaram da casa de Eliseu, ele não saiu, não foi ao encontro de Naamã, não o recebeu, mas ele ordenou a Geazi, seu servo, que fosse até Naamã e dissesse a ele um recado da parte de Deus. Deus havia mostrado ao profeta Eliseu para que ele dissesse a Naamã para mergulhar 7 vezes no Jordão e ficaria restaurado, a sua pele restaurada da lepra. E Naamã, quando ouviu, ficou furioso. E ele disse, pensei que o profeta viria até mim, colocaria a mão sobre mim, sobre minha pele, sobre a lepra e me curaria. Mas não me mandar mergulhar no Jordão. Há rios melhores, Abana, Farpar, do que o rio Jordão. E seus servos disseram a ele, podemos imaginar os servos de Naamã dizendo a ele, meu senhor, o profeta está dizendo para que mergulhes 7 vezes no Jordão e receba a cura da sua doença. Se ele tivesse feito um pedido de algo mais difícil, o Senhor teria feito, mas ele só está mandando que mergulhe 7 vezes no Jordão. E conseguiu convencer Naamã a fazer isso. E Naamã, quando ele resolveu fazer isso, mergulhar no Jordão, entendemos que para ele aceitar mergulhar no Jordão, sendo que em seu coração estava, no seu coração, Naamã, ele pensava que ele poderia mergulhar em Abana, Farpar, em qualquer outro rio e ser curado. Não precisava ser no Jordão. E ele falou de uma forma em que ele estava desprezando. Mas ele não estava desprezando mergulhar ali naquele rio, mas estava desprezando a palavra vinda da parte de Deus. E quando os seus servos falaram a ele, podemos entender que quando ele tomou a decisão de mergulhar no Jordão, o orgulho também, ele deixou de lado o orgulho e resolveu se humilhar. E aquele general do exército da Síria, quando resolveu se humilhar, relata a palavra de Deus que ele entrou no Jordão, deu o primeiro mergulho, no primeiro nada aconteceu, no segundo também não aconteceu nada, e entendemos que quando Naamã estava mergulhando, decidiu mergulhar no Jordão, cumprir o que Deus estava ordenando através do profeta, era essa a solução para que Naamã ficasse curado. Ele teve que se humilhar.
e fazer conforme o Senhor Deus havia ordenado. Quando mergulhou a terceira, nada. Sua pele ainda estava coberta pela lepra. Quinto mergulho, sua pele cheia de lepra. No sexto mergulho, ele ainda leproso. Podemos imaginar Naamã, ele mergulhou, deu o primeiro mergulho, o segundo, e então ele continuou mergulhando porque ele queria fazer conforme Deus ordenara por meio do profeta. E quando ele deu o sétimo mergulho, quando ele saiu, a sua pele estava totalmente restaurada. Não havia nenhum sinal da lepra em sua pele. Estava como a pele de um recém-nascido. Mas para que você entenda a mensagem, Naamã teve que deixar de lado o orgulho, para que ficasse curado, para que o milagre acontecesse em sua vida. Quando Naamã havia ido até o rei de Israel, ele estava procurando a pessoa errada. Mas quando o profeta dizendo para ele mergulhar 7 vezes no Jordão, ele obedeceu e cumpriu o que Deus disse por meio do profeta. Ele encontrou a solução para o que ele desejava. Ele tomou uma decisão acertada, aquela decisão. E tirando como exemplo para nós, onde você vai procurar a solução para o problema do pecado? A fonte errada. Alguns buscam as respostas na família, em si mesmos, em amigos, pensando que tem a resposta para o seu problema. Naamã, quando foi restaurado da lepra, podemos imaginar a alegria e também espanto de ver sua pele totalmente restaurada. E ele voltou à porta, novamente à porta da casa de Eliseu. A palavra do Senhor diz que ele ofereceu presentes, mas o profeta Eliseu não aceitou aqueles presentes. Deus havia realizado uma grande obra, era Deus, não era ele. E diz a palavra de Deus que Naamã, ao mergulhar 7 vezes, recebeu o milagre. Foi confirmado o milagre conforme o Senhor havia dito por meio do profeta Eliseu. 7 mergulhos no Jordão. Alguns acreditam que Alguns acreditam que Deus falou através do profeta Eliseu, entregando o recado a Naamã, porque era necessário que primeiro fosse deixado de lado o orgulho. E quando Naamã resolveu obedecer e mergulhou no Rio Jordão, ele tomou a decisão de mergulhar no Jordão. O que Naamã fez? A palavra de Deus diz que
Naamã, após ser curado, restaurada sua pele da lepra, ele foi oferecer presentes, sacrifícios ao profeta Eliseu. O profeta Eliseu não aceitou o que ele estava lhe oferecendo. E a palavra de Deus diz que Naamã, ele completamente curado. Imagine alguém na situação que antes ele estava. Mas Deus curou a lepra, o mal que estava em seu corpo. E nós podemos aprender com Naamã que não devemos deixar que o orgulho nos impeça de obtermos a bênção das mãos do Senhor. Não podemos deixar que o orgulho nos impeça de sermos abençoados. Naamã só recebeu o milagre quando se dispôs a mergulhar e creu que o Senhor poderia realizar o milagre na sua vida. E quando ele se humilhou, deixou o orgulho e se humilhou, ficou completamente curado da lepra. O que nós aprendemos, que lição aprendemos com essa mensagem na qual meditamos? A lição que nós aprendemos dessa mensagem acerca de Naamã é que temos que ir ao lugar certo para que possamos receber o milagre. Tem que ser o lugar certo. Naamã foi ao lugar certo. Ele foi à procura de um servo de Deus, ungido de Deus. E Naamã também, ele se humilhou. Ele que antes havia dito que havia rios melhores do que o Jordão, mas quando ele entendeu que se ele assim fizesse, mergulhasse 7 vezes no Jordão, cumprindo o que Deus havia dito, ele ficaria curado. Cumprir com o que Deus havia dito sobre ele. Deus iria agir a partir do momento que Naamã se humilhasse, se aproximasse de Deus. Naamã só encontrou a solução para o seu problema no Senhor. E Naamã, ele recebeu o milagre. Naamã, ele foi procurar a solução para o seu problema, foi buscar em Deus. E Naamã, o que ele tinha no coração é o desejo de ser curado daquela doença. Ele tinha isso no coração. E o que o levou a mergulhar no Jordão, mesmo ele, com orgulho, havia dito que não ia mergulhar no Jordão. Os servos de Naamã falaram com ele, mas o que o levou a mergulhar 7 vezes no Jordão foi crer que o Senhor estava ali para lhe dar a vitória. Porque não simplesmente ir ao Jordão e lavar. Às vezes é preciso se humilhar. Naamã teve que se humilhar. Quando ele mergulhou no Jordão, deu o primeiro mergulho, podemos entender que ele estava deixando de lado o orgulho,
a soberba. Ele teve que descer. Ao mergulhar também significa descer. Ele teve que descer na presença de Deus para que pudesse ser curado. Para que pudesse ser curado daquele mal que estava em seu corpo. E foi necessário dar 7 mergulhos para que o milagre acontecesse. Para que Deus realizasse uma grande obra. E nós podemos aprender com Naamã acerca do orgulho que o estava impedindo de cumprir, de fazer o que o profeta de Deus havia dito para que ele fizesse. Que possamos aprender uma lição com Naamã. Não vamos deixar nossos defeitos nos definirem. Vamos procurar soluções no lugar certo. Vamos procurar solução em Deus. Simplesmente confiar e obedecer a palavra de Deus para sermos salvos. Guarda no seu coração essa mensagem. Primeiro é necessário descer para que Deus confirme o que Ele tem para confirmar na nossa vida. É necessário descer na presença de Deus. Naamã, ao mergulhar, ele se humilhou, deixou de lado o orgulho, porque antes ele tinha o orgulho, talvez na posição que ele se encontrava como general do exército do seu povo. Ele esperava que o profeta o recebesse com honrarias, que o profeta fosse até ele e o curasse. Ali estava, ali próximo à casa do profeta, chegando àquele lugar, estava o general do exército da Síria. Podemos entender que Naamã queria ser recebido como tal, general do exército da Síria. Não que o profeta enviasse uma mensagem, mas o profeta não estava enviando uma simples mensagem. Ele estava enviando um recado da parte de Deus. Que se Naamã seguisse o que ele estava dizendo, ele ficaria totalmente curado da lepra. Naamã, quando ouviu, ele não aceitou o que ele ouviu. O profeta não recebê-lo, ele que era o general do exército da Síria, não ter sido recebido pelo profeta, o profeta não ter ido até ele, a posição que ele tinha, outros o receberia com honra, com honrarias, podemos dizer, iria honrá-lo como na posição que ele se encontrava como general do exército. Mas o profeta não o recebeu, não foi até ele, como ele havia pensado, e disse depois que ele pensou que ele iria até ele, tocaria em sua pele na lepra e o curaria. Mas Deus também, o Senhor, ele agiu daquela forma para fazer Naamã entender que para que ele ficasse curado, ele teria que deixar de lado o seu orgulho. Ele teria que descer para que ele recebesse o milagre. Muitas vezes o ser humano quer que
as coisas aconteçam da forma que ele deseja. Muitas vezes o ser humano impede, devido ao seu orgulho, o seu orgulho o impede de receber os milagres, as bênçãos da parte de Deus. Naamã precisava entender que aquele recado vinha da parte de Deus e que se cumprisse o que Deus estava dizendo, ordenando, ele receberia a cura. Ele tinha que descer para que o milagre acontecesse. Era necessário descer para que Deus realizasse o milagre. A lição que aprendemos acerca de Naamã é que foi necessário ele descer para que o milagre acontecesse na sua vida. Foi necessário ele descer, cumprir o que Deus estava ordenando, não a sua vontade, mas o que Deus estava lhe ordenando. O que prevalece é a vontade de Deus. Ele queria ser honrado, pensou que seria honrado pelo profeta, que o profeta o receberia, lhe dando honra por ser o general da Síria. Mas Deus, ele mostrou a Naamã que ele teria que descer para que acontecesse o milagre. E quando seus servos disseram a ele se o profeta tivesse pedido algo mais difícil, ele teria feito, mas ele só estava dizendo para que ele mergulhasse no Jordão. Foi necessário ele deixar de lado o orgulho que estava em seu coração e descer naquele rio que ele havia dito que havia outros rios melhores do que o Jordão. Mas foi ali que ele teve que mergulhar. Foi ali que ele teve que descer na presença de Deus para receber o milagre. E quando ele cumpriu o que Deus ordenou, não foi no primeiro mergulho, não foi no segundo, no terceiro, deu também o quarto, quinto mergulho, no sexto também não foi, porque Deus queria que ele descesse ainda mais. E quando ele deu o sétimo mergulho, e quando Naamã saiu das águas, o que aconteceu? A sua pele, o seu corpo estava completamente limpo. Não havia nenhum sinal mais da lepra que antes estava sobre o seu corpo. O mergulho, os 7 mergulhos dado por Naamã, conforme as ordens de Deus, não foi ordem do profeta Eliseu, mas ordens de Deus através do profeta. E os 7 mergulhos, ele teve que descer. Foi necessário descer, se humilhar, deixar de lado o orgulho que tinha em seu coração devido à posição que ele ocupava. Foi necessário descer para que ficasse completamente curado. Quando saiu dali, não era mais o mesmo homem, que antes, cheio de orgulho, não queria descer, não queria mergulhar no Jordão. Quando ele saiu dali completamente curado, ele foi até o profeta. E quando foi até o profeta, ele conseguiu falar com o profeta, queria lhe oferecer presentes, o que não foi aceito pelo profeta Eliseu. E a palavra de Deus diz que Naamã falou com Eliseu acerca do Deus de Israel, que ele serviria unicamente ao Deus de Israel.
entendemos que a partir dali, depois da sua cura, Deus também fez uma mudança na vida de Naamã. Eliseu havia dito para Naamã que ele precisava descer. O mergulhar no Rio Jordão era descer no sentido, o mergulhar era descer no sentido de se humilhar diante de Deus. O que aprendemos sobre Naamã, que lição aprendemos? É que temos que descer na presença de Deus. Temos que descer, nos humilharmos na presença de Deus. É descendo que nós enxergamos, entendemos que nada somos diante do Senhor. Nada somos diante de um Deus tremendo, de um Deus poderoso, que é o nosso Deus. É necessário descer na presença de Deus. E Naamã não queria enxergar isso, entender que ele precisava mergulhar, cumprir com as ordens de Deus, mergulhar 7 vezes no Jordão. O Jordão que ele havia dito, desprezado, dizendo a outros rios melhores, Abana e Farpar, e ele está me dizendo para mergulhar no Jordão. Mas o Senhor, por meio do profeta Eliseu, estava dizendo isso no sentido de Naamã se humilhar, deixar de lado o seu orgulho. Ali não era só mergulhar no Jordão, ele ia descer, deixando ali o seu orgulho. O seu coração estava ainda cheio de orgulho. Entendemos pela forma que ele se expressou, querendo ter sido recebido, honrado pelo profeta, e também querendo que ele tocasse em sua pele, o curasse, porque ali estava o general do exército da Síria. Mas Deus não é dessa forma que Deus vê. Deus, ele estava dizendo para ele, mergulhe 7 vezes para que seja restaurado da sua doença. Desça primeiro, deixando de lado todo o seu orgulho. Naquele mergulho também foi deixado de lado todo o orgulho de Naamã. Entrar naquele rio que ele falou sobre ele com desprezo, fazer o que o profeta havia dito, descer, entrar nas águas do Jordão, mergulhar no Jordão. No primeiro mergulho, ele estava deixando o seu orgulho. No segundo, no terceiro e no 7º mergulho, ele estava ali. Do primeiro ao 7º mergulho, ele desceu na presença de Deus. Ele se humilhou e após o 7º mergulho, ele já estava completamente curado daquela doença. Naamã, antes podemos entender pela forma que ele agiu ali, ele era um homem que tinha em seu coração orgulho devido à posição que ele ocupava. Mas diante de Deus, as coisas são diferentes diante de Deus. Diante de Deus, o ser humano tem que entender e reconhecer que não é nada. A posição social, as condições financeiras, a posição que ele ocupava, um general
conhecido porque era um guerreiro valoroso, general do exército da Síria, havia vencido, entendemos na palavra, considerado, honrado pelo rei da Síria, havia vencido muitas batalhas, era conhecido, ocupava uma posição, uma carreira bem-sucedida, mas diante de Deus, para Deus, isso não é nada. Para receber o milagre, ele tinha que descer. Para recebermos a bênção de Deus, temos que descer, primeiro nos humilharmos, reconhecendo que não somos nada. Não importa a posição que está ocupando, não importa as condições financeiras, diante de Deus não somos nada. Era isso que Naamã precisava reconhecer. Era isso que ele precisava entender. Precisava entender que diante do Senhor, do Deus de Israel, ele não era nada, sua posição não era nada. Era necessário descer diante de Deus, na presença de Deus. E foi isso que Naamã fez quando ele decidiu mergulhar no Jordão. Ele estava dizendo que estava disposto. Isso significava dizer que iria mergulhar, significava que ele estava disposto a descer na presença de Deus. E nós precisamos descer, nos humilharmos na presença daquele que tem todo o poder. Só aí Naamã foi curado. Só quando desceu ele ficou completamente restaurado daquela doença. É a lição que devemos tomar para as nossas vidas. A lição, um exemplo para as nossas vidas. Que diante de Deus nada somos. O Senhor, Ele é tudo, mas nós não somos nada. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é soberano, a Ele devemos honrar. Enxergar e entender que somos falhos, que necessitamos de Deus e da sua misericórdia. Vamos já está amanhecendo, vamos agora buscarmos a Deus através da oração e guardarmos no nosso coração acerca de Naamã, tomarmos como lição os 7 mergulhos de Naamã no Jordão. Significou descer na presença de Deus, deixando de lado todo o seu orgulho, para que Deus realizasse o milagre na sua vida. Vamos clamar a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, me achego a Ti nesta hora de oração. Cobre com o sangue de Jesus, ó Deus, a minha vida, o meu lar, a minha família. Senhor, cobre com o Teu sangue essa pessoa que está acompanhando essa live, o seu lar, a sua família. Senhor, suplico a Ti, unja essa água, que agora estou apresentando a Ti em oração, unja com o Teu sangue, transformando em um remédio para que haja cura e libertação, livramentos pelo Teu sangue, ao tomarem essa água, vidas oprimidas e macumbadas, enfeitiçadas. Senhor, cobre com o Teu sangue e repreenda o mal,
todo espírito de destruição e morte, demônios que estão rondando com o plano de matar, destruir, por meio de doenças, enfermidades, pestes, pragas, violências, assassinatos, derramamento de sangue, suicídios. Ó Deus, pelo sangue do Cordeiro, repreenda essa legião do inferno, das trevas, que tem planejado morte e destruição. Desmancha macumbas, magia negra, bruxaria, feitiços, voodoo que estão fazendo. Ó Deus, tudo que estão fazendo, meu Deus, que seja desfeito pelo sangue do Cordeiro. Meu Deus, destrua o que está sendo feito contra esse homem, essa mulher, contra a família dessa pessoa, contra mim, contra a minha família. Meu Deus, apresentamos a Ti em oração a nossa família. Colocamos, ó Deus, a nossa família no altar do Senhor. Apresentamos a Ti para o Senhor livrar, para o Senhor proteger. Só o Senhor pode livrar, proteger, guardar a nossa família. Eu confio em Ti, meu Deus, me humilho diante da Tua presença nesta hora de oração. Ó Deus, estamos agora descendo, oricanta lama subias nébia, para que depois o Senhor venha nos exaltar, nos honrar. Estamos descendo, reconhecendo que nada somos diante de Ti e que necessitamos da Tua misericórdia. Sim, meu Deus, que o Senhor use de misericórdia para conosco e nos abençoe. Meu Deus, aí do Teu trono, pela misericórdia do Senhor, ouve o nosso clamor, a nossa súplica, e venha agir com grande poder pelo sangue do Cordeiro em cada vida que está acompanhando essa live, pessoas no lar, pessoas, ó Deus, no trabalho. Meu Deus, alcança cada vida, pessoas que estão se preparando para sair em viagens, outros que estão viajando. Cobre com o sangue de Jesus, meu Deus, e proteja. Senhor, o Teu sangue tem poder, paralisa os demônios que estão atuando de uma forma terrível nessa vida, nesse lar, nessa família, nessas ruas, Senhor, como tem sido terrível a atuação do maligno. Paralisa pelo poder que há no Teu sangue, Senhor Jesus, esses demônios que estão aí agindo nessas ruas. Vai repreendendo, Senhor, paralisando. Senhor Jesus, eu expulso no Teu nome essa legião das trevas, espíritos malignos invocados no portão da casa, invocados na esquina. Senhor, o Teu sangue tem poder, entra nos lares, vai visitando as vidas, cobre com o sangue de Jesus. Meu Deus, vai entrando, vai tocando em cada vida, libertando, transformando pelo Teu poder. Senhor, entra naquele lugar, repreenda a atuação do mal lá dentro e lá naquele portão, naquela rua, Senhor, que pelo Teu sangue seja repreendido o mal. Meu Deus, age com grande poder, age, meu Deus, com grande poder. No nome de Jesus, no nome de Jesus, Deus Santo, Deus poderoso, sim, meu Deus, age com o Teu grande poder. Oh, meu Deus, grande é o Teu poder, grande é o Teu poder, vem agir, Senhor. Toca também naquela mulher, curando ela, cobre ela com o Teu sangue, Senhor Jesus, cobre com o Teu sangue a sua casa, a sua família. Cobre com o Teu sangue, Senhor, essas crianças que pais estão agora orando em Seu favor. Proteja, dá o grande livramento. Cobre com o Teu sangue as crianças da minha família também, Senhor, protegendo, guardando. Cobre com o Teu sangue, Senhor Jesus, a nossa vida, a nossa família. Vai repreendendo, Senhor, todo o mal, repreendendo a atuação dos demônios. Meu Deus, confirma a libertação pelo sangue de Cristo. Unja, Senhor, esses documentos, abençoando. Meu Deus, causas que estão na justiça, venha dar vitória em cada causa.
apresento também ao Senhor nesta hora de oração. Suplico, grande Deus Jeová, pelo sangue do Cordeiro, que o Senhor venha, meu Deus, agir com grande poder, grande poder. Ó Deus Santo, age, meu Deus, age com grande poder e canta labaxéria. Suplico nesta hora de oração, curando, sim, vai curando, libertando, realizando uma grande obra. Confirmo livramento, meu Deus, livramento de destruição e morte, livramento de todos os perigos, violências, pestes, pragas. Meu Deus, oro pela nossa nação brasileira, pelo presidente, Senhor, Jair Messias Bolsonaro. Oro, Senhor, meu Deus, por aqueles que estão ao seu lado. Ó Deus Santo, oro por todos os governantes, ó Pai, ministros. Meu Deus, no nome de Cristo, dá sabedoria. Meu Deus, abençoa a nossa nação. Sim, grande Deus Jeová, vem agir, venha confirmar grande livramento. Abençoa, Deus, profissionais da saúde, médicos e enfermeiros que estão, meu Deus, aqueles que estão na linha de frente, nos hospitais, lutando para salvar as vidas. Meu Deus, enfrentando perigos para salvar as vidas. Cobre com o teu sangue, os abençoe e abençoe a família de cada um. Também, Senhor, a minha oração é, ó Deus Santo, pelo corpo de bombeiros, para que o Senhor, meu Deus, venha livrar, proteger. Meu Deus, oro, meu Deus, por cada vida onde essa live está chegando, no Brasil, no exterior. No nome de Jesus, ó Deus, suplico, livra, proteja, liberta pelo sangue do Cordeiro. Senhor, unge esse azeite com o teu sangue, para que quando for realizada a unção com esse azeite, haja cura, libertação, desmancha das obras do diabo. Oh, meu Deus, seja confirmado prosperidade, vitória. Realiza uma grande obra, Deus, dando a vitória total e completa pelo sangue de Jesus. Amém e amém, Jesus. Chegamos ao final de mais uma live. Que Deus abençoe a todos vocês. Neste sábado, no nome do Senhor Jesus, estarei na live no horário das 18h30. Será a live da campanha Eu Coloco a Minha Família no Altar de Deus. 18h30 é a primeira live no sábado. E depois teremos a live devocional diário, Momento com Deus. E também pela madrugada, a live da mesma campanha, Eu Coloco a Minha Família no Altar de Deus. Compartilhe essa página, compartilhe nos grupos do Facebook que você faz parte, compartilhe nos grupos do WhatsApp. Peço para você seguir a página no nome de Jesus. Estou orando por você que tem compartilhado e pela sua família. E também você que ainda não é inscrito aí no canal, nos ajude se inscrevendo, deixando o seu joinha e também clique no sino de notificação para que você seja avisado acerca das lives e vídeos postados no canal. Ajude compartilhando, ajude curtindo, seguindo essa página e se inscrevendo aí no canal do YouTube, deixando o seu joinha. Que Deus vos abençoe, que Ele abençoe também a sua família, vos proteja e vos guarde no nome de Jesus. Eu me despeço de todos vocês na gloriosa paz do Senhor.